Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos começar um assunto que vocês vêm me perguntando desde o ano passado. Nós vamos falar da tão perguntada, esperada, grande curiosidade sobre a Segunda Guerra Mundial. E é um assunto muito grande, muito extenso, que a gente vai ver só um resumo aqui, porque não dá para fazer um vídeo muito grande. Mas que aí eu vou pedir para vocês prestarem atenção nesse vídeo, porque na quinta-feira, às 9 horas da manhã, nós vamos ter uma aula ao vivo, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto, poder aprofundar do que não dá para fazer no vídeo. Vocês vão poder discutir comigo, fazer alguma pergunta, fazer colocações, e nós vamos inclusive falar do Holocausto, que foi a perseguição aos judeus, e nós vamos poder falar um pouquinho das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, de uma forma um pouquinho mais aprofundada, que não vai dar para fazer nesse vídeo, tá bom? No finalzinho, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar na quinta-feira. Mas é bom que vocês saibam já que vai ter essa aula ao vivo pelo Google Meet na quinta-feira às 9 horas da manhã e que vão ser com todos os nonos anos, então todos vocês estão convidados a estar comigo na quinta-feira às 9 horas da manhã, tá bom? Mas aí vamos então. Mas, Audrey, nós vamos fazer a Segunda Guerra porque se a gente estava falando de Brasil. Porque durante esse governo ditatorial de Getúlio Vargas aconteceu a Segunda Guerra, já que ele ficou 15 anos no poder e a Segunda Guerra foi de 1939 a 1945. Ele estava no Brasil e estava acontecendo o Estado Novo, certo? Então vamos começar aqui pelos motivos da Segunda Guerra, tá bom? Motivo da Segunda Guerra. Segunda Guerra teve vários motivos, tá bom? Começando com as relações internacionais, e aí aqui eu vou citar o Tratado de Versalhes. Lembra que eu falei para vocês que esse tratado, que foi assinado pela Alemanha, no final da Primeira Guerra, acabou sendo um dos motivos para a Segunda? Por quê? A Alemanha ficou numa situação arrasada, ela teve que assumir toda a culpa pela guerra e isso gerou na população alemã a vontade de vingança, de uma revanche, de se livrar desse tratado, tá bom? Outra questão, o imperialismo, sim, continuavam querendo dominar aí o mundo, certo? Nacionalismo, esses países que acabaram arrasados pela Primeira Guerra, cresceu um forte sentimento de nacionalismo neles, tá bom? De eles salvarem o país, deles voltarem a ser grandes, tá bom? E outra coisa que começou a desenvolver muito é a indústria bélica. O que é a indústria bélica, gente? A indústria das armas, tá bom? Se começou a criar muita arma nesse período antes da Segunda Guerra. Então, todos esses foram motivos para que se começasse a Segunda Guerra, tá bom? Foi colocando tudo aí num caldeirão, começando a ferver até que se explodiu na guerra, tá bom? O que a gente pode falar? O imperialismo eu já expliquei para vocês, então eu vou pular essa parte, certo? O nacionalismo também, certo? E o nacionalismo, gente, a indústria bélica, eu acabei de explicar, o nacionalismo, ele levou ao surgimento dos governos totalitários, o fascismo e o nazismo. Lembra que a gente viu isso na aula sobre os regimes totalitários, que surgiu na Europa o fascismo com o Mussolini, e aí na Alemanha veio Hitler com o nazismo, que são esses governos totalitários, onde tem um líder, esse líder ele manda, tem uma forte propaganda, tem o culto a esse líder como salvador da nação. E esses governos totalitários, eles eram muito militaristas e expansionistas. O que significa isso? A gente quer aumentar o nosso território, a gente quer aumentar o nosso domínio, tá bom? Então, com isso, principalmente Hitler na Alemanha, começou a falar de uma coisa chamada território vital. O que significa isso? Ele começou falando que ele queria tomar para a Alemanha, reconquistar para a Alemanha, os territórios que eram de origem germânica, que falavam a língua alemã. Então, ele começou com a desculpa de conquistar esses territórios. Até então não tinha Segunda Guerra Mundial, tinha o Hitler conquistando esses territórios e o resto do mundo estava deixando para lá, tá bom? Ninguém queria começar uma guerra mundial de novo. Enquanto ele estivesse mexendo só com territórios de origem germânica, eles não acharam perigoso o Hitler, tá bom? Então foram deixando ele tomar esses territórios, tá? Então aqui já falei para vocês, na Alemanha surgiu o Hitler, inclusive
contra esse Tratado de Versalhes e que começou a conquistar esses territórios que a Alemanha tinha perdido, mas por enquanto defendendo que eram só territórios de origem germânica, tá bom? E o fascismo de Mussolini na Itália, onde Mussolini tinha poderes ilimitados. E aí esses dois acabaram se juntando aí nesse totalitarismo, tá bom? E tanto a Alemanha quanto a Itália estavam passando por uma crise econômica enorme, muito grande, muitos desempregados, muita gente abaixo da linha da pobreza, tá bom? E para tentar resolver isso, esses países tinham que se modernizar, tinham que se industrializar. E aonde é que eles foram encontrar essa forma de industrialização? Na indústria de armamentos bélicos, tá bom? Então, construção de avião de guerra, de navios, de tanques. Ah, mas a Alemanha não estava proibida de ter um exército? Tava. Mas com o governo de Hitler, ela resolveu desobedecer esse Tratado de Versalhes, começou a produzir armas e começou, sim, a criar um exército, a se militarizar. E o Japão? Onde que o Japão entra nessa história? O Japão, ele tinha um desejo de expandir os territórios lá no Pacífico, na área dele, tá bom? Então ele queria dominar a região da Ásia do Pacífico e ele tinha assim, essa ideia totalitária e imperialista também. Então com isso, a gente começa a formar assim as uniões, tá bom? Então se forma aí países que pensam a mesma coisa, que querem essa conquista. Então se forma uma coisa chamada eixo. Esse eixo, ele é a Alemanha, Itália e Japão, tá bom? Interessados aí nessas conquistas e cada um dividia o que foi conquistado. O que acontece? Acontece que a Alemanha de Hitler fez um acordo com a Rússia, a União Soviética de Stalin, um tratado de não agressão, tá bom? E o que acontece aí? Eles resolveram meio que dividir a Polônia, tá bom? Só que a Alemanha, ela não cumpre essa parte e ela invade a Polônia inteira. A Polônia, inclusive, onde foi construído depois o maior campo de concentração alemão chamado Auschwitz. Até então, a França e a Inglaterra não estavam fazendo nada, estavam deixando lá o Hitler fazer o que ele queria, à vontade, o problema é dele com a Rússia, com a União Soviética, o problema é dele com os países germânicos. A hora que eles resolvem invadir a Polônia, que sai um pouquinho desse países germânicos, línguas alemãs, a França e a Inglaterra falam, ó, peraí, a Alemanha está indo longe demais. Então eles resolvem fazer uma aliança para se colocar contra essa Alemanha, essa Itália e esse Japão, contra esse eixo e então declarar guerra, tá? Então a gente tem os aliados, que é a Inglaterra, a União Soviética por causa do não cumprimento do Tratado de Não Agressão e a França e o eixo, a Alemanha, Itália e Japão, tá bom? Então vamos guardar aí essas alianças militares que surgiram. Então se começa a guerra, tá bom? Importante que pensar que de 1939 a 1941 as vitórias foram do eixo. As vitórias foram da Alemanha, Itália e Japão, tá bom? Apesar do Japão lutar mais lá na região dele, que chama região da Manchúria, tá bom? E a região ali da China, da Ásia, mas na Europa, Alemanha e Itália, lembrando que a Alemanha anexa ao território dela a Áustria, tá bom? E o Japão, só que aí em 1941, o Japão ele faz uma coisa assim, acredito eu, meio que impensada, tá? Ele ataca a base de Pearl Harbor dos Estados Unidos, que ficava no Pacífico. Tem um filme chamado Pearl Harbor sobre esse ataque, se vocês quiserem assistir é bem interessante, tá bom? E depois que tem esse ataque, que se destrói essa base dos Estados Unidos, os Estados Unidos, que estava neutro até agora, tentando resolver o problema da crise de 29, inclusive ganhar dinheiro com a guerra, se eu sou neutro eu vendo para todo mundo, resolve entrar, poxa, o Japão me atacou, o Japão é do eixo, eu vou entrar ao lado dos aliados. Aí entra o Japão, entra os Estados Unidos, né, Estados Unidos assim, com homens descansados, de novo, lembra, igual aconteceu na Primeira Guerra? Com dinheiro, com armas, certo? E começam a virar o jogo, tá bom? Então, a partir de 1941 tem uma virada de jogo aí e os aliados começam a ganhar essa guerra, certo? Brasil vai pra guerra? Brasil vai pra guerra. Como que o Brasil entra na guerra? O Brasil manda a Força Expedicionária Brasileira. Quero contar uma curiosidade para vocês aqui.
O slogan dessa Força Expedicionária Brasileira era "A cobra vai fumar". Por que isso? Porque falavam que o Brasil só entraria na guerra na hora que a cobra fumasse. O Brasil entrou na guerra, colocaram lá "A cobra vai fumar", o Brasil está na guerra. Por que o Brasil entrou na guerra e ao lado de quem? O Brasil entrou ao lado dos aliados, que era França, União Soviética, Inglaterra e Estados Unidos. Por quê? Se eu falei para vocês que o governo de Vargas tinha tendências fascistas? Porque o Brasil precisava de empréstimo para desenvolver indústrias. E quem emprestou esse dinheiro? Os Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos entram na guerra, com medo assim, de uma vitória alemã, do Brasil se voltar para o eixo, os Estados Unidos começam a pressionar por causa desses empréstimos e o Brasil não vê outra saída a não ser entrar na guerra ao lado dos aliados. Então o Brasil mandou esses pracinhas para a guerra, inclusive nós tivemos vitórias, tá bom? Uma vitória numa batalha chamada Batalha de Monte Castelo contra os italianos, certo? Então participamos efetivamente da guerra. Isso aqui é o que eu já expliquei para vocês dos empréstimos que acabaram forçando o Brasil a entrar ao lado dos aliados dos Estados Unidos. Quando que o conflito terminou? Em 1945, tá bom? Mas a Alemanha, ela já vinha sofrendo quando ela resolveu atacar a Rússia. Por quê? Eles foram atacar a Rússia no inverno, sem preparo para isso. Os alemães, eles costumavam fazer uma batalha que chamava Blitz, que era relâmpago. Chegava lá e conquistava o negócio em 3, 4 dias. E acharam que ia chegar na União Soviética e ia acontecer isso. Mas a União Soviética é muito grande. O inverno da União Soviética é muito rígido e eles usaram um esquema chamado terra arrasada. O que é isso? A gente sai da cidade, mas a gente destrói tudo lá. Não sobra casa, não sobra alimentação, a gente queima. Então, a hora que o alemão chega lá, o exército alemão chega lá, ele não tem nenhum suprimento, ele não tem aonde se esconder. E muitos soldados alemães acabaram morrendo de fome, de frio, de doenças que eles pegaram ali e acabou durando muito ali, o que perdeu muita gente. Então a batalha começou a ser perdida realmente na invasão da União Soviética. Quem chegou primeiro na Alemanha e tomou Berlim? A União Soviética, tá bom? Muita gente fala, os Estados Unidos ganhou a guerra e tal. Não, gente. É claro que foi uma força conjunta dos aliados, mas o primeiro país a tomar a Alemanha, a tomar Berlim, foi a União Soviética, tá bom? Que eles tinham uma grande força militar também. Certo? Lá era o comunismo de Stalin e eles estavam bem militarizados. O Japão foi o último país a se render. E antes deles se renderem, os Estados Unidos soltou no Brasil as 2 bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Os Estados Unidos afirmam que soltou a bomba para evitar mais mortes dos soldados, para acabar de uma vez com a guerra. Mas se você pensar bem, o Japão já estava derrotado, tinha sobrado só ele, só faltava ele se render. Será que essas bombas eram realmente necessárias? Ou foi para os Estados Unidos mostrar o poderio dele, certo? Aí aqui tem algumas fotos para vocês da devastação que foi as bombas atômicas, tá bom? Porque queimou as pessoas, destruiu, matou quase 2 cidades inteiras, tá bom? E aqui tem as fotos assim de como as pessoas ficaram, de alguns sobreviventes dessa bomba, e a gente vai detalhar isso, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais disso na nossa aula ao vivo de quinta-feira, certo? E aqui a gente tem os mortes de judeus, campo de concentração, que a gente também vai falar mais especificamente na quinta-feira, às 9 horas. Então não percam a nossa aula de quinta-feira, que a gente vai falar um pouquinho detalhado do Holocausto, das bombas atômicas. Essa explicação foi bem rápida. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem me chamar. Tem alguns filmes sobre a Segunda Guerra que eu gostaria aqui de falar para vocês que vocês podem assistir, tá bom? Se vocês quiserem ver alguma coisa sobre o Holocausto, tem A Vida é Bela, que é muito bonito. Tem O Menino do Pijama Listrado, que vocês podem ver também. Tem um que faz uma crítica mais cômica e é um mais atual, que chama Jojo Rabbit, que vocês podem ver também. Eu acredito que vocês consigam baixar a maioria deles no YouTube. Eu não sei se tem na Netflix, mas vocês podem dar uma olhada. Mas assim, são filmes interessantes para se ver. E a gente se encontra na quinta-feira às 9 horas. Eu espero que a maioria consiga, porque vai ser uma aula bem interessante, para a gente falar um pouquinho mais dessa Segunda Guerra, tá bom?